Olá, meu nome é Tassiana Novo Cudo e eu sou aluna de doutorado da Universidade Federal de São Carlos. Vou apresentar uma ferramenta para a construção de catálogos de padrões de requisitos com comportamento. Este trabalho é uma parte do meu trabalho de doutorado sob a orientação do professor Auri e conta com a colaboração do professor Renato Bulcão da Universidade Federal de Goiás. Nesta apresentação, eu farei uma introdução com a motivação e o problema que nos levou a propor o desenvolvimento desta ferramenta e a proposta dessa ferramenta em si. Logo após, eu falarei os detalhes da ferramenta, seguido de um exemplo de uso com a construção de um catálogo de padrões de requisitos para a área de saúde. E, por fim, apresentarei os trabalhos futuros e as conclusões. O contexto deste trabalho vem do suposto que, na engenharia de requisitos, alguns requisitos são específicos para cada software, enquanto que muitos outros acabam se repetindo ao longo do tempo. Por exemplo, requisitos de gerenciamento de usuário, controles de senhas, dentre outros, se repetem. Portanto, reusar esses requisitos que se repetem e já especificados em sistemas anteriores é uma estratégia que pode melhorar a qualidade dos requisitos. Uma abordagem que vem sendo utilizada para o reuso de requisitos são os padrões de requisitos. Um padrão de requisito, ele agrega os comportamentos e os serviços que são comuns a vários sistemas e que podem ser reutilizados em especificações de sistemas similares. Os benefícios de padrões de requisitos afetam as atividades de coleta e especificação de requisitos, como economia de tempo, por você não ter que começar uma especificação do zero, melhoria na qualidade dos requisitos com relação à completude, uniformidade, consistência e clareza dos requisitos, pois os mesmos acabam trazendo a qualidade dos padrões ao serem especificados. A motivação deste trabalho se embasa no fato que os requisitos afetam todo o ciclo de vida do software, como, por exemplo, as atividades de design, as atividades de teste. Então, nós acreditamos que a qualidade advinda de padrões de requisitos de software podem alcançar essas outras atividades de design e de teste, por exemplo. Porém, em um estudo terciário que fizemos em 2019, foi relatado que poucos estudos retratam os benefícios de padrões de requisitos nas outras atividades do ciclo de vida. Ainda em 2019, nós propusemos um metamodelo para padrões de software, chamado SOPAN, que possibilita a modelagem de padrões de requisitos relacionados com outros padrões de software. Na primeira versão do SOPAN, os padrões de requisitos são relacionados com padrões de testes de software. Nessa visão, padrões de testes são práticas de testes repetitivas, semelhantes e de um alto valor agregado. No SOPAN, os padrões de requisitos e os padrões de testes são relacionados a partir dos conceitos do BDD. Por isso que nós nomeamos os padrões de requisitos com comportamento. Porém, pesquisas têm mostrado que somente propostas de metamodelos não são suficientes. Em um mapeamento sistemático que realizamos em 2019 também, evidenciamos que para promover o uso de padrões de requisitos, ainda é necessário o desenvolvimento de metodologias que abordem o uso de padrões de requisitos, desenvolvimento de ferramentas que facilitem a criação de catálogos e facilitem o uso de padrões de requisitos e que sejam disponibilizados também catálogos de padrões de requisitos prontos, de modo padronizado para a comunidade. Por isso, o objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta para apoiar a criação de catálogos de padrões a partir da abordagem do metamodelo SOPAN, que foi proposto em 2019. Neste contexto, o SOPAN é o metamodelo e os catálogos são chamados de modelo terminal.
Por isso a ferramenta ganhou o nome aí de Terminal Model Editor, TMED. Além da ferramenta, nós criamos também um catálogo de padrões de requisitos para sistemas de registro eletrônico em saúde, baseado nos documentos da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Agora eu vou apresentar detalhes dos requisitos, projetos e desenvolvimento da TMED. Os padrões de softwares construídos a partir da TMED seguem o esquema do metamodelo SOPAN, né? Então, portanto, é necessário a gente conhecer um pouquinho de alguns conceitos do SOPAN antes da gente falar, né, da ferramenta TMED em si, né? O desenvolvimento do SOPAN, ele seguiu uma arquitetura de modelagem proposta pela OMG, que é a MOF. Ela é dividida em 4 camadas. Nessa arquitetura, o metamodelo SOPAN, ele se encontra na camada M2 e é uma instância do MOF, que é a camada M3. O modelo terminal, a camada um pouco abaixo da M2, a camada M1, ela é uma instância do SOPAN. E, por fim, o modelo de aplicação, que é a camada M0, é uma instância do modelo terminal. Como seria, então? No caso da TMED, ela apoia a criação de modelos terminais, a camada M1, com relação ao metamodelo que está na camada M2, que é a proposta do SOPAN. Então, são essas 2 camadas no meio. No contexto dessa pesquisa, o foco é a criação de modelos terminais, a partir da estrutura do metamodelo SOPAN. Os principais conceitos do SOPAN, eles podem ser vistos nesse diagrama de classe, as partes que estão em destaque, né? Por exemplo, catálogo pode ser visto realçado em roxo. Catálogo é o principal conceito do SOPAN e ele é uma composição de software pattern bags. As bags que estão em vermelho são agrupamentos de padrões de softwares. Padrões de softwares, eles são divididos aí em 2 tipos, padrões de requisitos e padrões de testes, certo? E que está em azul e em laranja, que é o que foi abordado, né, mais pela TMED, são os padrões de requisitos em azul, padrões de requisitos funcionais, e aí os padrões de testes de aceitação que estão em laranja. Os padrões de requisitos, eles possuem aí, padrões de requisitos funcionais, eles possuem as classes feature, cenário e example, que são os conceitos do BDD. E o padrão de teste de aceitação, ele é relacionado com o padrão de requisitos através ali da classe caso de teste, que se relaciona com a classe cenário do padrão de requisitos. Então, sabendo desses 2 conceitos, né, do SOPAN, da parte do desenvolvimento, né, seguindo o MOF em camadas, e os padrões de requisitos seguindo a estrutura de feature, cenários, examples, e aonde os casos de testes se relacionam com a classe cenários, quais são, então, os requisitos da ferramenta TMED, né? Os requisitos principais foram gerenciar metadados de catálogos de padrões de software, definir os agrupamentos de padrões de softwares dentro de um catálogo, que são as bags, gerenciar tipos de relacionamento, porque a gente também pode, dentro do metamodelo, relacionar padrões de software e relacionar bags. E, a princípio, o requisito foi gerenciar pelo menos 3 tipos de padrões, que são padrões de requisitos não funcionais, padrões de requisitos funcionais e padrões de teste de aceitação. E, por fim, a ferramenta deveria conseguir validar a estrutura do catálogo com a gramática do metamodelo SOPAN. Então, esses são os principais requisitos da TMED. Para o desenvolvimento da ferramenta, foi utilizado o Eclipse e o plugin, né, EMF, que auxiliou na modelagem do metamodelo SOPAN e a criação da ferramenta, né, do editor em si.
Então, uma das principais funcionalidades aí mostradas é criar um modelo do tipo SOPAN, já dentro da TMED. Essa funcionalidade é o exato momento onde eu crio o modelo terminal. Então, eu já estou criando aqui um modelo terminal. Nesta outra tela aqui, eu mostro já dentro de um modelo terminal e no editor, quando eu posso incluir alguns elementos do metamodelo. Eu vou mostrar agora um exemplo de como criar um catálogo de padrões de requisitos com a TMED. Para isso, para o exemplo de uso, a gente analisou os requisitos da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que faz certificação de sistemas de registro eletrônico em saúde, que é chamado de SRES. E por isso tem vários requisitos que os sistemas de registro eletrônico precisam seguir para que eles consigam ser certificados. A partir desses requisitos foram abstraídos os padrões de requisitos e padrões de teste, já no modelo de comportamento, né? Então, a primeira coisa é criar um projeto do tipo SOPAN. Então, eu tenho que escolher aqui o tipo de modelo tipo SOPAN e fornecer uma pasta, né, e o nome do meu arquivo. Depois eu tenho que criar o catálogo, então essa aqui é a interface onde eu escolho o objeto que eu vou criar. Nesse caso aqui, o primeiro nó é o catálogo, primeiro objeto. E depois, aqui dentro do catálogo, isso tudo eu já estou dentro da TMED, né? Então, aqui dentro do catálogo, eu vou poder criar alguns elementos aqui, e nesse caso, eu vou criar uma bag. Aqui nesse outro slide aqui, dentro de uma bag, eu posso criar esses 3 tipos de padrões. Padrões de requisitos não funcionais, padrões de requisitos funcionais e padrões de testes de aceitação. Aqui eu já mostro uma árvore, né, já criada, por causa do tempo, né, da nossa apresentação, onde eu tenho o primeiro nó, o catálogo, o nó logo abaixo, as bags, e eu tenho aqui nesse exemplo, na primeira bag de autenticação, eu tenho o requisito funcional, um requisito de teste de aceitação, um padrão, né? E um padrão de requisitos não funcional. Aqui a estrutura do padrão de requisito funcional, onde eu tenho a feature, eu tenho 3 cenários, que seria um cenário de sucesso, um cenário de insucesso por causa do username inválido, um cenário de insucesso por causa de senha inválida. Dentro desse cenário, eu tenho 5 exemplos, que já seriam aqui os dados, então, desse cenário. Esses dados são exatamente o que vão ser usados nos casos de testes aqui. Aqui eu tenho os casos de testes de aceitação, e aqui para cada cenário, eu tenho um caso de teste. Então, caso de teste login com sucesso, ele já está relacionado com esse cenário login com sucesso. Tá? Bom, algumas lições aprendidas ao utilizar a ferramenta TMED, né? Várias melhorias no SOPAN foram descobertas enquanto nós usávamos a TMED. Uma vez que a gente consegue ver o catálogo estruturado, né, nos elementos do metamodelo. Então, a gente acaba vendo melhorias que precisam ser feitas no metamodelo. A TMED também facilitou a abstração de padrões de requisitos para sistemas de registro eletrônico e as associações dos padrões de requisitos com os casos de teste. Porque antes da ferramenta, estávamos tentando fazer tudo em planilhas, e aí ficava bem complicado a gente enxergar a abstração dos nós, dos padrões e os relacionamentos com os casos de teste. Quando a gente consegue ver esses padrões em árvore, fica bem mais fácil de relacioná-los. Nós estamos com dificuldades de planejar
uma forma de validar a TEMED devido à dificuldade de encontrar especialistas em padrões de requisitos, mas nós vamos validar o catálogo gerado pela TEMED, né, com o pessoal da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, mas a ferramenta em si ainda estamos planejando como fazer a avaliação. Bom, algumas conclusões e trabalhos futuros. Como conclusões, temos que o desenvolvimento da ferramenta TEMED foi uma de nossas iniciativas para incentivar o uso de padrões com comportamento e incentivar, assim, a escrita de novos catálogos de padrões com comportamento. O desenvolvimento da TEMED não traz nenhuma novidade ao BDD em si, a prática, né, do desenvolvimento dirigido a comportamento, mas ela complementa a sua abordagem ágil, a descrição do metamodelo SOPAM e, assim, aos padrões de requisitos com comportamento, uma vez que ela vem facilitar aí o uso, né, a instanciação do SOPAM. A TEMED ainda é um esforço em andamento, por isso não está disponível ainda para uso em produção, porque a gente ainda não fez a avaliação da ferramenta, né. Já está em andamento uma ferramenta chamada Dream, que tem como objetivo gerar especificações de requisitos e casos de teste automaticamente, a partir dos catálogos que são gerados pela TEMED. Essa é uma iniciativa do nosso grupo de pesquisa, e especificamente de um trabalho de mestrado, e já está em desenvolvimento. A TEMED também está sendo usada para produzir outros catálogos de padrões de requisitos, por exemplo, algumas funcionalidades de IoT, mas no âmbito de pesquisa, não em produção, né? Futuramente, alguns catálogos serão disponibilizados publicamente para a comunidade, para que seja feita uma maior disseminação da proposta de padrões de requisitos com comportamento. Também deve ser realizada uma avaliação qualitativa, né, da TEMED, com profissionais que sejam instruídos sobre a gramática do metamodelo SOPAM. Acreditamos que, como resultado dessa avaliação, a gente consiga realizar melhorias na TEMED, para que ela possa ser disponibilizada futuramente para produção. Por fim, esperamos que todos esses esforços do metamodelo, da ferramenta de criação de catálogo, da ferramenta de uso de catálogos com comportamento, que ajudem a comunidade a melhor compreender o impacto, né, do uso de padrões de requisitos em todas as etapas do ciclo de vida do software, principalmente na etapa de testes. Assim eu termino minha apresentação e deixo nossos e-mails para qualquer dúvidas ou esclarecimentos.